Shalom a todos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal, Projeto Amigos de Israel. Você é o nosso convidado especial. Se você gostar do nosso conteúdo, eu peço que você, depois do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, convide mais pessoas, convide seus amigos, seus familiares para estar participando desse lindo projeto, onde o objetivo principal é alcançar vidas e vidas através da palavra de Deus. Dando sequência à questão das sombras das coisas futuras, nós vamos estar falando agora da segunda etapa da primeira ressurreição dos mortos, que é chamada de ressurreição dos justos. A gente já falou no primeiro vídeo a respeito do grão de trigo, que é Jesus Cristo, e agora nós vamos falar a respeito da segunda etapa, que é as primícias. Portanto, eu gostaria de te convidar para ler a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo de número 23, versículo de número 9. Levítico 23, versículo 9 diz: Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando os houverdes entrados na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha, de um ano, em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que eu trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Neste vídeo, nessa segunda etapa da primeira ressurreição, ele vai ser um pouco mais longo, porque a gente precisa mostrar muitas referências dentro das Escrituras que falam a respeito deste grande acontecimento. Primeiro de tudo, você precisa entender que houve uma grande mudança no mundo espiritual, no mundo dos mortos. Antes do Calvário, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, o mundo dos mortos era de uma forma. E depois que Jesus morreu e desceu às partes mais baixas da terra, na sua ressurreição houve uma grande mudança. Quando Jesus morreu, ele prometera ao ladrão da cruz, que a tradição chama de Dimas, quando esse, por sua vez, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, se voltando para ele, disse: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você sabia que o paraíso que Jesus prometeu àquele malfeitor não era no céu, e sim era nas partes mais baixas da terra, nas profundezas do Hades? O Hades, antes da cruz do Calvário, existiam 3 lugares distintos no inferno, no Hades. A Bíblia mostra na parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo de número 16, que existiam 3 lugares. Um lado se chamava paraíso, ou seio de Abraão, que era onde ficavam as almas e os espíritos dos justos, desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus. Do outro lado ficava o lugar chamado lugar de tormento, que é para onde vai as almas e os espíritos de todos os ímpios que morreram na sua impiedade desde a história humana. E entre eles há um grande abismo, um grande canal, que a Bíblia chama, lá em Judas, versículo de número 6, diz que lá neste grande canal, no poço do abismo, como a Bíblia chama, está uma porcentagem de anjos caídos que estão aprisionados lá. Como também, 2 Pedro, capítulo de número 2, fala deste mesmo lugar. Quando Jesus ele morreu, o seu corpo, o corpo do ladrão fica na cruz, porém a alma e o espírito deles desce às partes mais baixas do Hades. E lá ele vai passar um tempo, e lá a Bíblia vai dizer que ele prega aos espíritos em prisão. A palavra pregar ali no original é proclamar sua vitória, não no sentido de dar esperança a quem estava lá, mas ele proclamou a sua vitória à morte, ao pecado,
entregado ao diabo e àquela geração, principalmente os da época de Noé. E depois, ao terceiro dia, Jesus ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele também ressuscita um grupo de santos do Antigo Testamento que lá estavam. E isso foi profetizado pelo rei Davi. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 68, por exemplo, leia comigo. Salmo de número 68, o versículo de número 18 diz: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Veja que Davi está sendo profético aqui, ao ver esta visão de Jesus subindo lá do paraíso, que era no Hades, ele transportando aqueles santos que ressuscitaram com ele ao terceiro dia, e Jesus agora aparece com este grupo de santos em Mateus capítulo de número 27. Leia comigo, veja o que a Bíblia nos diz. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 51, a Bíblia nos diz: Eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Jesus, preste bem atenção a este detalhe, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observe que Davi, no Salmo 68, ele teve a visão de Jesus subindo e levando o cativeiro para o terceiro céu, e o apóstolo São Paulo, ele também recebeu esta informação de forma sistemática, e ele aplica isso de forma doutrinária no capítulo 4 de Efésios. Veja aí o que é que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo de número 4, Efésios 4, a partir do versículo 8 ao 11, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para doutores e pastores. Então, amado, houve uma grande mudança radical no mundo dos mortos. Houve uma mudança no Hades. Os santos que morriam antes da cruz do Calvário, provavelmente Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, todos eles foram para o Hades, porém ficava de um lado chamado seio de Abraão, ou paraíso. E lá eles, embora conscientes, mas eles, diz a Bíblia na parábola do rico e Lázaro, que eles eram consolados. Então o sentimento de culpa, de tristeza não existia entre eles. Porém, aqueles que estavam do lado oposto, conhecido como lugar de tormento, além de estarem conscientes de toda a vida aqui na terra, porque se você ler a parábola, você vai ver que o rico, conversando com o patriarca Abraão, ele diz: eu tenho 5 irmãos lá em vida, manda ele lá para proclamar o evangelho para ele. E Abraão diz: filho, lembre-se, fala de consciência em vida, lembre-se de que você na sua vida teve os seus bens, e Lázaro somente males. Então essas pessoas, elas foram ressuscitadas com Jesus, entraram em Jerusalém, apareceram a muitos dos discípulos, e depois eles entram no terceiro céu, onde agora, depois do Calvário, até os dias de hoje, quem morre na condição de justo, na condição de salvo, é arrebatado agora não mais para o Hades, mas sim para o terceiro céu, na presença do Deus Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Na sua segunda carta aos Coríntios, por exemplo, se você ler o capítulo de número 12, você vai ver. 2 Coríntios 12, versículo 1 ao 4, diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado
ao paraíso. Observe que o paraíso foi transportado agora para o terceiro céu. E ouvi palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Isso é Bíblia. A Bíblia se encaixa. Se você, por exemplo, voltar para o texto que a gente tomou por base neste tema, neste segundo vídeo, nessa segunda etapa sobre as primícias, observe, meu amigo, meu irmão, veja conosco, compartilhe, abra a sua Bíblia. Você que tem a sua Bíblia em casa, não deixe ela fechada. Compartilhe conosco, veja o que diz. Levítico capítulo 23, do versículo 9. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a vossa cega, então vocês devem trazer um molho das primícias da vossa cega ao Senhor. E ele, o sacerdote, moverá o molho. O que é mover? Mover é tirar de um lugar para um outro. Por exemplo, essa ampulheta está aqui. Se eu tirar ela daqui e botar de um lugar, eu estou movendo ela de um lugar para outro. E foi isso que o sacerdote fez. Observe o versículo 11. Ele moverá o molho. Ele moveu este molho do Hades, nas profundezas, para o terceiro céu. É onde fala aqui a Bíblia a respeito das sombras. E as primícias, você observar o capítulo 23 de Levítico, todo ele fala das 7 festas anuais, as solenidades sagradas que Deus deu ao povo de Israel para que eles anualmente celebrassem. E esta festa das primícias era uma sombra. Lembra dos vídeos passados que eu disse que o texto para entender as sombras está em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, quando Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias dos sábados, das festas. Quando Paulo aplica a palavra festa, ele está se referindo justamente a essas 7 festas do capítulo 23 de Levítico, e aqui a festa das primícias está inserida. Então, essa mudança radical houve no mundo dos mortos. Então, eis aí a sequência. 2 ressurreições. A primeira é a dos justos, dos santos, e a segunda é a dos ímpios. Porém, a primeira é dividida em 5 etapas. O grão de trigo, que é Jesus, que a gente leu, e a segunda etapa é as primícias. Restam apenas agora 3. Restam 3 etapas da primeira ressurreição, que é a grande colheita, o rabisco da colheita e as 2 azeitonas. Em vídeos posteriores, a gente vai estar abordando esse assunto e você vai estar compartilhando. Como eu disse, também é necessário que você entenda a forma como a colheita era realizada em Israel, que Deus estabeleceu como regras, como lei. Depois que a colheita estava pronta, independente do qual fosse o cereal, milho, trigo, cevada, azeitona, uvas, quando o produto já estava pronto para ser colhido, todo homem deveria pegar primeiramente e levar um óleo como se fosse o seu dízimo, a sua oferta de primícias, que é o que está aqui no capítulo 23, versículo 9 em diante de Levítico, e eles levavam aquele pequeno molho ao sacerdote, e o sacerdote movia aquele molho como oferta de primícia pelaquela pessoa, tá certo? Para que esta pessoa fosse aceita ao seguinte dia do sábado, isso era oferecido, que é o domingo. E se você observar nos evangelhos, você vai ver que é no domingo que o Jesus maravilhoso da igreja e do mundo, é neste dia exatamente que ele ressuscita, e ressuscita aquele molho do Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento. Então, meu amigo, minha amiga, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, você é o nosso convidado, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te ilumine. Até a próxima.